Então, boa tarde, todas e todos e todos que estão aqui presentes. A gente vai começar a defesa do TCC da Ana Acioli, que tem o título O Fazer Artístico Sinestésico, o caso da artista Stephanie de Paula. A Ana vai começar, ela tem 15 minutos para fazer a apresentação. Depois a gente vai passar para as colocações do Sérgio Basbaum, que é o convidado externo, esse formato que a gente sempre faz. Aí depois a Ana pode decidir na hora se responde direto ou se a gente aguarda os comentários e perguntas do professor Paulo. Aliás, antes de mais nada, quero agradecer vocês dois, né? Agradecer ao professor Sérgio Basbaum, agradecer ao professor Paulo da Costa pela presença. É muito importante a presença de vocês aqui nessa banca. E aí, depois da Ana responder as questões, se for necessário, eu faço mais alguma colocação. E aí a gente vai pedir ao público e a Ana para sair daqui da sala, para a gente poder fazer aqui a ata, né, o pensar no grau, e ser aprovado ou não aprovado. E aí depois eu aviso a Ana pelo WhatsApp, e aí todo mundo pode voltar aqui para a sala. Então, vai ser assim a estrutura da banca, tá bom? Então, Ana, pode começar. Tá bom. Estou compartilhando a tela. E olá, né? Boa tarde. Meu nome é Ana Beatriz Acioli Mendes e muito obrigada pela presença de todos, principalmente aos professores doutores que foram convidados para a banca e ao público que veio me prestigiar. Esta é a apresentação de defesa do meu TCC, da minha monografia, intitulada Fazer Artístico Sinestésico, baseado no caso da artista Stephanie de Paula, com a orientação da professora doutora Aline Cury. E a presente pesquisa é voltada à sinestesia no âmbito das artes, principalmente nas pinturas de uma artista brasileira. Seu nome é Stephanie de Paula. Partimos da problemática do processo artístico com base na sua condição. Isto é, sendo uma pessoa que tem sinestesia, que é sinesteta, como é produzir arte a partir da sua condição? Então, eu pretendo com isso expor o que quero dizer com a condição sinestesia e com o termo sinesteta, também a especificidade do tipo dela e origem dessa sinestesia da artista e como ela articula isso tudo na sua obra. Um bom exemplo para entendermos todo esse cenário excepcional da obra de arte dela é justamente a exposição realizada em 2019, chamada Sinestesia. Para tanto, com os 2 capítulos e os meus objetivos específicos, que deixei claro no texto e tudo mais, a estrutura do trabalho, ela dialoga tanto com o conteúdo histórico e teórico da condição sinestesia, mas também pensa na prática artística de uma artista independente. Justifico que, ao me aproximar dessa temática, sobretudo da artista, eu entendo a relevância social e científica desse assunto da sinestesia dentro da história da arte, já que possibilita enxergar o artista sinestésico como uma pessoa e como artista, e não como um esquisito, entre aspas, em uma caixinha muito limitadora de categoria. Ao trazer o trabalho da Stephanie para a universidade, eu penso que, além da condição, eu busco promover novas leituras sobre a criatividade, imaginação, mas também o autoconhecimento de qualquer indivíduo. E agora, sobre a metodologia, eu tenho algumas observações sobre ela, porque dentro de 2019, entre 2019 a fevereiro desse ano, eu fui pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, justamente pesquisando a sinestesia. Devido ao tempo, eu acho que não dá para me aprofundar tanto contando toda essa história dentro da instituição. Mas eu acho que, dependendo das perguntas, eu posso aprofundar essa questão e tudo mais. Essa monografia é um derivado dessa iniciação científica que eu fiz na Fiocruz. Eu trabalhei incansavelmente por 4 anos pensando toda essa questão, tanto a temática quanto a bibliografia,
o objeto que foram estudados, os objetos, na verdade, que foram estudados durante esse período na Fiocruz, e foram anos lendo as definições sobre o que é sinestesia, o que pensam que é sinestesia, também vendo essas questões de todas esses conteúdos de divulgação, planejando todos esses detalhes, conhecendo inúmeros pesquisadores da área, conhecendo também artistas e suas obras sinestésicas e tudo mais, produzindo oficinas, enfim. A pesquisa sobre sinestesia é bem complexa devido à sua bibliografia, porque em sua maioria das vezes essas publicações são em revistas de linguagem de uma língua estrangeira ou são sites bloqueados, enfim, eu tive que partir para formas mais acessíveis de entrar em contato com essas definições e tudo mais. Contudo, houve uma retomada, né, dessa pesquisa de sinestesia aqui no Brasil, atualizando o tema, mas entendendo que desde o século XIX ela vem sendo citada e abordada de formas diferentes. Então, a minha proposta aqui é contribuir para o campo da sinestesia nas artes, destacando novas falas e compreendendo essas ressalvas que foram feitas durante todos esses anos. Por isso, a metodologia necessária para desenvolver esse TCC foi com base no mapeamento de artistas sinestetas, levantamento bibliográfico sobre a sinestesia, estudo sobre o caso, sobre a poética de uma artista. Então, a gente tem tanto a entrevista quanto a roda de conversa e a análise crítica das obras. E muitos autores foram pesquisados e estiveram comigo, na verdade, dentro dessa trajetória acadêmica. Não só pesquisadores específicos e especializados na temática, mas também estudiosos que dialogam com a percepção, o sistema nervoso e a criação artística. Eu posso citar justamente o Basbaum, como o Guilherme Bragança, o Hugo Heymann, a Greta Bergman, o Saitwick, entre outros pesquisadores, tanto do ambiente artístico da história da arte, mas também psicólogos e neurocientistas. Devo destacar também que, tanto no PIBIC quanto no TCC, eu compreendo que as questões acerca desse tema são inúmeras teorias que surgem em relação à sinestesia e que podem estudar o tema. Então, eu entendo que a minha bibliografia faz parte de uma pequena parcela dentro desse mundo gigantesco de inúmeros bancos de dados em relação à temática. Enfim, para essa pesquisa, eu sigo com essa definição, entendendo essas duas dimensões no âmbito neurológico, mas também como recurso metafórico, né? E por ser uma pesquisa qualitativa, que preza pelo fenômeno sensorial, sinestésico no âmbito das artes, nossos resultados destacam a experiência criativa de maneira extraordinariamente subjetiva, já que a pessoa sinesteta que tem a condição neurológica sinestesia, ela realmente tem essa condição extremamente peculiar sobre a realidade. Então, estamos falando sobre o perceber e como isso ocorre na recepção e a decodificação da informação quando ela chega, né? Outro fato super importante para essa discussão é justamente como isso tudo foi pertinente para a criação da obra de arte. A artista estudada, a Stephanie, ela trabalha com as suas ilustrações e pinturas voltadas para sua sinestesia som-cor. Ela vê cores quando escuta, então todas essas combinações de ver e ouvir são simultaneamente indissociáveis. E ao unir arte e sinestesia, ela não só potencializa essa discussão sobre inspiração, originalidade e o que seria a realidade no mundo das artes ou no mundo das representações, mas também evoca essa questão dos sentidos. Quando dizemos o que é arte, partimos de uma definição do que sentimos, do que entendemos, do que reagimos a ela, e por isso uma das definições que a gente poderia dizer, né? E quando conversamos sobre sinestesia, a sensibilidade tanto criativa
quanto a receptiva, é importantíssima para essa questão. Então, a Stephanie não trabalha exclusivamente em relação à representação da sua sinestesia, mas nessa monografia eu destaco esse trabalho, justamente as obras de cunho sinestésico. E devo ressaltar que todas as informações foram obtidas em relação ao seu processo criativo, vindas de entrevistas realizadas no período de janeiro desse ano. Ou seja, todos esses resultados vieram de conversas, de diálogos, pautadas na relação que foi nascendo entre mim e a Stephanie de forma amigável, além da presença de outros pesquisadores, já que eu fiz a roda de conversa, né? E essa roda de conversa proporcionou insights em relação aos gostos pessoais da artista, como ela entende a sua produção depois de 2019, como foi essa entrega total em relação a isso tudo para ela, porque quais foram os benefícios e como foi se conhecer melhor, ou como foi perceber questões negativas do seu trabalho, ou recepções do público diante disso tudo. Enfim, as entrevistas geraram novas visões sobre o trabalho. E a partir dessa entrevista e dessa roda de conversa, tivemos a oportunidade de saber mais e se aproximar mais da Stephanie. E da Stephanie também se aproximar de si mesma. Então, foi uma maneira de entender como foi a condução dela e como ela pintou as suas obras. E aí, partindo para esses resultados, pois bem, quem é a Stephanie que eu tanto falo? Ela é o meu objeto de pesquisa e ela é apaixonada por artes. Ela é fashionista por formação e pintora por coração. Eu gosto dessa frase nesse sentido, porque ela vê cores e ao ouvir sons, né? Então, esses sons são pontos luminosos que vão se adquirindo formas, e essas formas são com base na propriedade de sons. Então, tudo depende se é agudo, se é mais grave, ou, enfim, variações tanto na execução quanto na interpretação musical dela. Desde pequena, ela enxergava dessa forma. Então, não existe um botão de desliga e desliga. É algo involuntário e pode durar enquanto a execução do som está acontecendo. Então, com o tempo, essa explosão, na verdade, né? E no fim, ela utilizou essa explosão ao seu favor, né? E essa explosão de sons coloridos foi tanto uma bênção, mas também uma coisa muito desagradável, porque tinha momentos que não era para ela estar vendo esses sons super coloridos na vista dela, né? Mas ela soube manobrar todas essas questões, até porque ela desenvolveu esse projeto, né, com a Orquestra de Brasília. E aí ela se juntou com a orquestra em 2019, com a intenção de unir a produção musical com a condição dela por meio das pinturas. A ideia era de mostrar ao mundo o que ela sempre viu, o que ela não conseguia externalizar com palavras. E sempre tinha uma dificuldade de dizer aos outros como ela entendia a sua sinestesia. E era muito estranho. Entendiam ela como estranha. E, além disso, declarar o seu amor à instituição, já que ela sempre acompanhou desde pequena, desde quando ela se mudou para Brasília. Então, proporcionou uma imersão para si mesma, e se conhecer foi uma das formas mais incríveis para ela de produzir todas essas pinturas e tal. E ela passou a acompanhar desde o início do ano de 2019, com a exposição acontecendo em outubro. E aí, temos alguns exemplos sobre o seu processo criativo. Como eu falei, ele é muito intenso porque é uma explosão de cor, é uma intensidade no seu corpo que, depois de uma música ou de qualquer outro som que surja, é uma carga muito pesada para si. Então, houve um compromisso com a realidade de um sinesteta. Esses são os rascunhos de uma das obras que estava na exposição. E, enfim, entender como seus olhos e ouvidos sentem simultaneamente. Então, ela começa destacando os personagens, os músicos e os sons emitidos. Dá para ver mais ou menos assim essas leves linhas ao redor dos artistas, e tudo de maneira individual. Então, mesmo que pareça que as reações
sinestésicas sejam fortes a ponto de cegá-la, ela consegue ter esse controle e costume, principalmente, de conseguir retratar. Depois desses rascunhos, ela também descrevia a cena com palavras. Não só o que ela vê, mas, enfim, tentar entender todo esse sentimento de forma verbal e não verbal. E anotava todas essas informações o mais rápido possível para não perder nada, né? E, por fim, a gente tem a finalização disso tudo, né? Que é o quadro. Seguindo a técnica de aquarela, não só porque é rápida, mas devido à sua sutileza, já que ela proporciona essa questão na tela, né? E a Stephanie conseguiu colocar a sua verdade sinestésica nos seus quadros com as cores, pelo ar e toda a forma como esse som se propaga. Outra forma, temos temos justamente a gravação, que em alguns momentos ela gravava, é uma maneira da artista se debruçar em relação aos seus quadros de forma emocionante, né? E ela foi quase em todas as apresentações com seu caderninho e lápis, mas também com seu celular registrando tudo que fosse possível, né? Às vezes ela gravava, como nesse caso. E ao lado a gente tem já o rascunho, entender o que está gravado e o que ela consegue gravar em si, né? O que fica registrado no seu cérebro. E entender o concerto e todas as relações que a artista ficava no escuro, né? O grande destaque em relação a isso tudo é que ela não tinha que ligar a luz, até porque todas as apresentações são no escuro. Então, ela sempre estava com um lápis e caderninho registrando tudo. E ela escrevia justamente as cores. Temos aqui a paleta de cores e também a anotação dela, justamente para entender todo esse cenário e como ela começava a pintar depois desse processo todo, né? De entender tanto o maestro quanto os instrumentistas, ou um pequeno grupo, ou o todo. Ela vinha definindo quais seriam os destaques que ela ia dando com base na apresentação. Acontecia a apresentação, ela anotava tudo e quando chegava em casa decidia o que seria mais pertinente em relação às cores e tudo mais, ou até mesmo a aura dos artistas, como a gente consegue ver nessas pinceladas bem fortes e tudo mais. Então, tanto a agilidade, quando a gente entende a interpretação do artista, mas também a agilidade dela. E, bom, essas são as obras da exposição. Além dessas duas que eu comentei, temos mais essas daqui, né? Pensando que esses desenhos foram feitos ao vivo durante as apresentações, que eles resultaram em uma exposição que compreendia celebrar a sua percepção e a devoção aos seus sentidos. E além dessas pinturas, né, anteriormente que elas foram citadas, temos essas daqui. E eu poderia ficar falando por um bom tempo sobre cada uma delas e o impacto pessoal que foi causado na artista e tanto em mim, até porque quando a gente vê essas obras, a gente consegue imaginar como foi a apresentação, né? Se a gente começar a corresponder as cores às apresentações, os concertos que foram vinculados a essas obras, né? E eu acho que não, a ideia desse slide, eu acho que é mostrar a vocês que essa regra, entre aspas, de assistir, anotar tanto registrando o que ela via escrito ou não, mas entender que essa regra, entre aspas, que mantém em cada obra, ela mantém esse ritmo, mas também uma forma de se desafiar. Ela meio que, entre aspas, treinou a sua percepção, até porque o seu processo criativo em relação a essas obras da exposição foi se conhecer e conhecer a sua sinestesia em linhas gerais, né? Então, tem uma entrega, mas uma entrega um pouco controlada nesse sentido, porque ela tinha prazos, ela tinha que manter um ritmo de trabalho, até porque todas as apresentações aconteciam no fim de semana, ou enfim, ela tinha que ter uma vida, mas também entender que esse projeto era a vida dela literalmente, né? E caminhando para o fim,
eu trago esse depoimento. Eu fiz algumas marcações na fala dela. Por quê? Porque eu entendo que, pela toda o conhecimento que eu tenho da Stephanie, não no sentido científico, mas de contato com o artista, porque a gente se conhece desde de meados de 2020, eu acho que a sua poética, se eu pudesse, entre aspas, dizer o que eu entendo da obra dela, é que é a sua fonte de alegria, eu acho, é a sua fonte de energia, é o seu prazer e deixa claramente algumas reflexões sobre o que ela é, sabe? Foi a forma, as obras dela são a forma que ela encontrou de conviver com ela mesma e de se aceitar, entendendo que a sua sinestesia é ela, entendendo que por algum motivo genético que a gente ainda não consegue entender, ela tem essa qualidade sensorial e emotiva. E todas essas qualidades que foram surgindo, que ela foi entendendo, que ela. Claro, é uma estranheza você contar para o seu amigo que você vê verde ao ouvir determinado som e essa pessoa estranhar. Mas é também entender que há uma potência em você que é extraordinária. Então, por que não abraçar isso tudo e tentar entender toda essa questão sensorial, né? Então, eu acho que, ao fim, né, conclui-se que a pesquisa pontuou justamente essa questão do processo criativo. Acho que tirando aquele pensamento extremamente errôneo de que o artista é um ser iluminado, de que ele magicamente recebe uma informação dos deuses ou tem uma ideia que é sussurrada no ouvido e que, de um jeito super fácil, no estalar de dedos, ele consegue colocar no papel, que é algo bem simples, supérfluo para ele e que faz isso em meia hora, quanto uma hora, quanto um dia e passa para outra folha e faz outra coisa. Não. Eu acho que o processo é muito mais árduo do que isso, porque é uma entrega pessoal da pessoa. Pode parecer meio bobo dizer que é uma entrega pessoal para a pessoa, mas eu acho que quando a gente está dizendo justamente sobre esse exemplo, a gente consegue entender que realmente há uma carga de entrega que não ocorre naturalmente em determinadas pessoas. Então, eu acho que ao tomarmos essa questão como exemplo do processo criativo da Stephanie como cenário de complexidade, eu vejo não só por ser artista, mas sim por ter uma percepção extraordinária. Ela vê as coisas devido ao seu grau de sinestesia. Então, o caminho da ideia é até a obra, eu acho. Né? Nesse caso, passou por várias entregas sensoriais e pessoais. Eu acho que concluindo, pintar aquilo que se ouve envolve muita energia, pois não é nada fácil e nada não tem como controlar. Então, são luzes chegando aos seus olhos de forma rápida demais, impactante o tempo todo. Então, ao saber lidar com isso e proporcionar uma aplicação como arte, significa um orgulho para si mesma e entender como isso tudo acaba dialogando com a sua criatividade, né? E é isso, eu deixo com essa frase no final dizendo que a sinestesia fala a essência, né? E eu acho que fala a essência muito bem das coisas. Então, muito obrigada e eu encerro a minha apresentação aqui. Obrigada, Ana. Você pode. Tinha aqueles últimos slides, né? Se quiser só mostrar. As referências. As referências são as primeiras que eu esqueço, foi mal. Mas deixa a Ana só concluir mesmo, porque ainda tinha esses últimos slides, né? Da pesquisa dela, que, enfim, tem todo esse histórico da Fiocruz e tudo mais, então achava importante ela. Até porque as fotos que estão de fundo, desculpa, Aline, as fotos que estão de fundo é justamente a exposição que aconteceu no hall do Cinema de Brasília, onde teve toda a exposição e tudo mais. E agora eu acabei de fato.
Obrigada, Ana. Então, a gente vai começar agora, então, com os comentários, com as perguntas do Sérgio Basbal, agradecendo mais uma vez a presença. Então, é isso. Vou começar. Bom, boa tarde, né, Aline? Boa tarde, Ana. É bem inusitado participar de uma banca de TCC no Rio de Janeiro. Acho que eu nunca fiz isso. Algumas poucas bancas no Rio, eu acho que um doutorado, um mestrado, alguma coisa assim. Então, fico honrado com o convite, né? Acho que, Ana, você podia ter me procurado antes, porque eu teria tantas coisas tantos materiais aí para ajudar na sua pesquisa, né? Acho que teria poupado algum caminho para você aí nessa coisa de encontrar os textos e não sei o quê. Eu tenho muito material aqui, muitos dos personagens que você cita no seu trabalho, eu conheço pessoalmente, então já tive com Ed Hubbard, já tive muitas vezes com o Chandey, já tive com o Lawrence Marks, já tive muitas vezes com a Greta Berman. Essas pessoas é uma comunidade pequena, na verdade, né, que pesquisa esse assunto aí. E, enfim, já participei de muitos congressos onde as pessoas estão e onde eu troquei muitas ideias com elas, tal, conheço os trabalhos, as apresentações, etc. Bom, a minha história com a sinestesia, ela começa na iniciação científica porque eu sou um músico, mas eu fui estudar cinema, e ali eu comecei a tentar encontrar um ponto de encontro, né? Tentar achar um ponto de encontro entre essas coisas, e acabei encontrando um livro de um compositor lá de Brasília, que é o Jorge Antunes, que escreveu um livro sobre ele tem uma tese sobre a relação entre as cores e os sons. E essa tese foi para mim o gatilho, né, de uma história que eu publiquei. Esse livro que você cita aí, ele foi escrito em 1999, quer dizer, ele foi escrito há quase 25 anos e continua circulando, e muita gente me procura por causa desse trabalho aí do mestrado, né? Eu já nem sei mais quem eu era quando eu escrevi esse livro. Então, mas eu, de saída, assim, eu queria dar os parabéns, né, pelo seu percurso, pelo trabalho, por encontrar uma artista sinesteta. Eu volto e meia encontro, né, na sala de aula, em algum curso, alguns, né, eles não são tão poucos quanto inicialmente se pensava, né? Tem muitos sinestetas assim que cruzam o caminho da gente, muitos, como você observou, nem sabem ou não contam, né? E, enfim, e a gente vai aprendendo a observar o que essas pessoas têm de diferente para nos ensinar sobre as formas de olhar o nosso mundo, né? Então, isso aí já é uma posição que eu amadureci mais tarde, né, de entender que a questão toda da estudo da percepção, me parece, né, é você perceber que toda percepção é singular. Acho que o Merleau-Ponty ensina isso muito bem, né? Cada um percebe de uma forma, e que o mundo no qual nós vivemos não é o mundo objetivo, mas é o mundo intersubjetivo da cultura, onde cada um contribui de um jeito, a gente chega mais ou menos num acordo do que seria o real, mas esse real é construído por todos nós, ele não está pronto, né? Então, quando a gente tem maneiras diferentes de perceber, nós estamos enriquecendo o nosso mundo. Então, o meu trabalho foi se distanciando dessa questão aí que você, inclusive, tocou, né, de que qual é a causa, qual é a área cerebral, quais são as conexões neurais que fazem operar sinestesia ou não, né? Eu até escrevi uma vez assim que são tantas teses diferentes e tantas sinestesias diferentes que talvez todo mundo tenha razão, entendeu? Talvez tenha formas diferentes disso acontecer no cérebro, ser instanciado, e pouco importa, isso importa para neurocientista. Para quem está interessado em pessoas e em artistas,
Então, está interessado em como é que isso vai para a experiência, como é que isso vai para a linguagem, como é que isso produz uma relação com o mundo diferente, um modo de dar sentido ao mundo diferente, e que pode enriquecer nosso modo de experienciar esse mundo, muito mais do que qual é o neurônio, qual é a área, né? Então o Saidovich fala que é o sistema límbico, aí o Ed Hubbard fala que é o giro singular, aí o outro faz uma ressonância magnética lá de uma outra hora e descobre uma outra proximidade. Eu acho que isso, para nós que estamos interessados na arte, tem praticamente nenhuma importância. Tá? Importante é entender que existe uma experiência ali, né? Uma experiência em jogo interessante. E, assim, nessa direção, também queria observar o seguinte, né? Que, por exemplo, né, a forma mais comum de sinestesia, segundo os estudos lá do Chandey, é a sinestesia grafema-cor. É gente que lê palavras, né, vê as palavras impressas com cor, ou vê números com cor, ou vê as letras com cor, né? E então você se pergunta assim, como é que poderia haver uma sinestesia grafema-cor numa cultura analfabeta, uma cultura não letrada? E aí você percebe que tem uma relação entre a cultura e a sinestesia também, né? Então você está falando de uma artista que é uma pintora, ilustradora, sinesteta. Como é que ela poderia partilhar isso numa cultura que não tivesse a prática do desenho e da pintura como uma prática culturalmente instituída, né? Então, a gente tem que entender que a cultura também é um terreno que é inescapável aí nessa história, né? Esse argumento de que nunca haveria uma sinestesia grafema-cor numa cultura não letrada é um argumento que causou certo furor, assim, quando eu coloquei esse problema num congresso, né? Porque eles realmente não tinham pensado que poderia ter uma relação entre a cultura e as formas da sinestesia. E aí, assim, tem um certo momento lá no trabalho que você fala assim, o tema voltou por causa da cultura psicodélica e não sei o quê. Eu não sei se isso é exatamente assim, se foi a cultura psicodélica, mas, de qualquer forma, eu tenho um artigo lá que chama Sinestesia e Percepção Digital, onde eu mostro, né, que o modernismo nas artes ele foi muito disciplinador, no sentido de produzir coisas que eram só para o olhar, só para os ouvidos, o puro teatro, o puro cinema, né? Então o Brackett vai fazer filmes que são totalmente silenciosos e abstratos e tal, e de repente lá final dos anos 50, Yves Klein, depois Lygia Clark, Elliot Sica, que são artistas muito conhecidos, né? O corpo parece que começa a reivindicar a sua presença, né? E, assim, a questão da sinestesia vai reaparecer, de certa forma, assim, com o livro do Marx, lá na década de 70, que é um livro lindo, esse A Unidade dos Sentidos. Esse é um livro que onde ele, usando, antes da explosão da neurociência, né, ele faz uma bela investigação sobre as relações entre os sentidos. E chega à conclusão, você fala num certo momento lá sobre sinestesia fraca ou forte, né? Chega a essa conclusão, da qual ele é um dos defensores, o Saidovich também, de que todos nós somos sinestetas em alguma medida e tem sinestesia fraca e forte, né? Então, quando você fala lá, num certo momento também, de cor berrante, de voz doce, né? Essas coisas mostram que a unidade dos sentidos ela faz parte da nossa forma de perceber o mundo. Você cita lá o Merleau-Ponty, né, aquela citação clássica de que os sentidos se comunicam uns com os outros sem necessidade de conceito, né? Então, se eu vejo um tapete felpudo, eu estou vendo ele de longe, mas eu estou sentindo o aspecto felpudo do tapete de alguma maneira, né? Então, a nossa experiência é sempre integrada. Quem separou isso
foram os neurocientistas, que resolvem, de repente, separar tudo em pedacinho para poder estudar. Mas a nossa experiência ela é integrada. Então, no caso dos sinestetas, aí tudo bem, aí vai ter uma polêmica na comunidade aí, porque você vai ver alguns falando que sinestetas são só esses, como a sua artista, né, que Stephanie de Paula, né, que ela tem uma audição colorida, né, e aí, não, sinestetas são apenas esses. E os que vão defender essa tese do Lawrence Marx, do Merleau-Ponty, do Richard Saitovich, de que todos nós somos sinestetas em alguma medida. Uhum. Aí tem aquelas pesquisas da sinestesia em bebês, quer dizer, os bebês ainda não especializaram o sistema nervoso, então eles percebem intensidade e duração, mas eles não separam. Então, eles fazem experiências do tipo ir nivelando um sinal com uma intensidade de luz, sinal sonoro, até uma hora que o bebê acalma, porque esses sinais encontram uma unidade, né? Eles viram a mesma coisa para o bebê. E aí o bebê acalma, né? A Daphne Morret tem vários trabalhos sobre isso daí. Então, assim, no final das contas, Ana, o que interessa é a gente olhar o trabalho da sua artista lá e ver se ela tem alguma coisa interessante, diferente para nos ensinar, né? Contando a história dela e fazendo os trabalhos dela, né? Tem um exemplo que está nesse texto aí meu da sinestesia e percepção digital, que é o famoso paciente lá do Luria, o Cherechevsky, que ele tinha audição colorida também, né? E aí ele disse que ele ia ver as palestras do Eisenstein, e aí ele falava assim que a voz dele era tão maravilhosamente rica de cores e texturas que ele não conseguia prestar atenção em nada que ele estava falando, né? Então se impunha uma experiência ali de uma intensidade de cor e de textura e do timbre da voz do Eisenstein, e ele fala, puta, não conseguia prestar atenção em nada do que ele falava, né? E esse é um traço curioso que a sua Stephanie de Paula aí revela, né? Que é as outras dificuldades aí dos sinestetas, né? Porque muita gente fica fascinado, que coisa, queria ter esse mundo rico, né? Dos sinestetas e tal. Mas esse mundo rico ele é complicado também, né? Tem os seus desafios cotidianos. Vai estacionar o carro, é difícil. Vai para a escola, é difícil, né? E então essas pessoas vão encontrar um modo de trabalhar isso, de encontrar um lugar no mundo para isso, e muitas vezes viram artistas, porque nas artes isso cabe, né? Então, uma vez, numa entrevista aí que o pessoal fez lá para um livro do Congresso lá de Moscou, eles perguntavam assim para mim se os sinestetas eram pessoas especiais e mais criativas. Não é que eles sejam mais criativos. Eles vão para as artes porque nas artes eles cabem, né? Por exemplo, quem era sinesteta? Olha que exemplo incrível. Era sinesteta o Geoff Emerick. Geoff Emerick era o engenheiro de som dos Beatles. É o cara que gravou Revolver, gravou Sgt. Peppers. Entendeu? Então você tem um sinesteta lá no coração da cultura psicodélica dos anos 60. Por quê? Porque ele tinha um prazer absurdo de captar o som, porque ele sentia a cor e o timbre das vozes daqueles caras lá e de como eles gravavam. Então esse cara certamente deixou uma marca ali na maneira de escutar que deve ter tido a sua importância naqueles álbuns que são absolutamente decisivos para a cultura, né, pop do século XX. Assim. Nossa, quem é que pode imaginar o mundo da música pop sem Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band? Né? Inimaginável, assim, inconcebível. E tá lá o Geoff Emerick, que é um cara que tinha audição colorida, né, gravando os Beatles e decidindo onde pôr o microfone que fica melhor. Entendeu? Onde fica mais colorido, né? Então, isso é o que eu acho, né, no meu modo de ver, ou ao longo da minha pesquisa, foi me interessando mais. E eu acho que aí você faz um belo trabalho ali de acompanhar o processo da Stephanie, ver como é que ela lida com isso. É um processo de pesquisa que ela faz, de negociação com a própria percepção ali, né? E, obviamente, todo o processo de pesquisa exige recorte, exige redução, como você falou, né?
é uma entrega, mas é uma entrega quase científica, né, e controlada e tal, para poder dar conta também desse inferno contemporâneo que são os prazos e os, né, essa coisa meio maluca da sociedade contemporânea, que tudo hoje tem prazo, tem hora de entregar, tem senão não acontece e tal. Então tem muitos aspectos aí. Eu acho que você faz um belo registro de uma artista cinesteta, não tem muitos, né, documentados no Brasil, né? E assim, quando eu escrevi o meu livro lá, eu não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para falar desse assunto. Teve um congresso aí no Rio de Janeiro, Fechner Day. Fechner foi um psicólogo alemão do século XIX lá que fez algumas leis interessantes da percepção e tal, formulou, né? E então o Fechner o dia do psicólogo, é o Fechner Day, eles fazem encontros internacionais e tal. E o Lawrence Marx veio para o Brasil, isso deve ter sido 2002, por aí. E aí eu escrevi para a organização do congresso, falei assim, olha, gostaria de ir nesse dia, porque eu queria conhecer o Lawrence Marx e tal. Aí o cara respondeu para mim, aqui que você pesquisa? Eu falei, pesquiso sinestesia. Aí ele falou, sinestesia com S ou com C? Que com C é sensação de movimento, né? Aí eu falei, com S. Os caras não me responderam mais. Entendeu? Então, naquele momento, 20 anos atrás, não tinha com quem falar. E eu fiquei contente de ver você adotar a palavra sinesteta, que é a tradução de synesthete, né, que é como eles usam em inglês, mas que foi uma tradução que eu coloquei na língua portuguesa, assim, nunca tinha sido colocada antes, né, daquele livro lá. E aí eu fui dar consultoria para um documentário da Discovery lá, não sei se você já viu esse documentário, e eles me proibiram de usar essa palavra. Então, você tem que falar sinestésicos. Aí eu falei, não, eu não vou falar sinesteta, mas também não vou falar sinestésicos, porque é um absurdo o cara proibir de usar a palavra, né? Então, assim, é muito legal, né, saber que você está pesquisando, está interessada por isso, né? Nós estamos trazendo para o Brasil agora, se tudo correr bem, um cara que é um psicólogo russo, que pesquisa sinestesia, um cara muito bom, o Anton, e que está lá, foi demitido da Universidade de Moscou por causa da guerra, né? Porque se recusou a aprovar, a apoiar, né, a guerra contra a Ucrânia, e foi demitido e precisa sair de lá. Então, nós estamos tentando trazer ele aqui para São Paulo, para a USP, para fazer um doutorado lá, que ele nunca conseguiu o doutorado dele lá na coisa. É um pesquisador super interessante. E aí, quem sabe, a gente consegue uma coisa que eu sempre quis, que é começar a montar um grupo aqui no Brasil, né? Para a gente em torno disso e tal, e para juntar as pessoas que estão aí espalhadas, né? E tudo. Mas a última questão que eu gostaria de te colocar é o seguinte: se a gente, nesse percurso, se você não sente que nesse percurso aí, a gente ainda está, talvez, correndo o risco de tratar demasiadamente a arte só como expressão, e como as lições do século XX nos ajudaram a entender que a arte não é só um campo de expressão, não é só expressão de subjetividade, mas é um campo de batalha cultural mais complexo que isso, né? Então, acho que seu trabalho só tem esse limite um pouco de ficar muito, talvez, preso a essa ideia de arte como expressão ainda, né? E a arte é um negócio que vai ficar bem mais complicado já no final do modernismo, né? Que nem quando, por exemplo, quando o John Cage fala assim, eu não faço o que eu quero fazer, eu faço o que tem que ser feito, né? Então, porque é uma briga no terreno da cultura, é uma guerra cultural que está em jogo, né? Mas parabéns pelo trabalho e, enfim, pela oportunidade de conversar sobre essas coisas, né? Que não tem muitas vezes essa oportunidade assim em português, né? E, e parabéns pelo trabalho, né? Pelo percurso longo, pela pesquisa que buscou muitos nomes aí, por encontrar essa artista e procurar documentar esse trabalho e esse processo, né? Parabéns, gostei muito. Acho que é isso. Obrigada, Sérgio. Quer comentar, Ana?
Eu acho que eu posso comentar no final. E aí passa para o Paulo. Tá bom. Então, agora a gente passa para as considerações, comentários, perguntas, professor Paulo da Costa. Obrigada, Paulo, pela participação. De nada, eu que agradeço o convite aí de vocês, da Ana, da Aline, olá Sérgio também. Enfim, eu acho que o Sérgio falou muita coisa, para mim é um tema novo, assim, então eu até agradeço por ter me ensinado tanta coisa com o teu TCC, assim, eu não sou uma pessoa que tivesse frequentado, não é esse tema da sinestesia, acho ele bem específico, mas acho muito fascinante, assim, há um tempo já que eu sou bastante leitor de neurociência, gosto muito também dessa área, e então eu vou fazer aqui os comentários, assim, um pouco mais amplos, tá, sobre coisas que eu senti com o teu trabalho, e acho que o Sérgio já falou a coisa mais específica do tema, ele é um grande conhecedor do tema e tal, é uma coisa que eu não posso tocar, porque realmente para mim é tudo muito novo, tá? Mas assim, por exemplo, eu não conhecia a artista, achei uma coisa interessante, inclusive botei no Google e vi que tem uma bailarina, que era uma bailarina do Faustão, que tem o mesmo nome que ela e que domina, não é, os caminhos do Google. Não tem muita coisa sobre ela, mas encontrei umas coisas sobre ela e tal. Vi o trabalho. Eu acho que você fez uma pesquisa assim pro TCC muito boa, tá? Muito, para mim é bem acima da média do que eu tenho visto nos TCCs do departamento. Acho que isso tá muito baseado também na tua bolsa de iniciação científica, na tua coisa com a Fundação Oswaldo Cruz. Então, acho que você trouxe realmente um arcabouço para o teu TCC, que ele é muito bom, assim. Acho que te qualifica bastante assim com esse trabalho. Eu acho que você pode, inclusive, pensar em continuidade para isso, se te interessar, que realmente tem um material bastante rico. Achei bem escrito, tá? Achei que, no geral, o texto corre, o texto flui. Gosto das partes em que você se coloca um pouco no texto também. Acho que tem uma tendência, não é, dos estudantes de graduação em geral não se colocarem muito, né? A gente percebe pouco da sensibilidade do próprio autor nesses trabalhos. Eu acho que você conseguiu fazer um meio do caminho aí entre colocar um pouco das suas percepções, ao mesmo tempo colocar o teu conhecimento, o teu estudo no campo, a tua pesquisa com seriedade, tá? Acho o escopo do teu trabalho muito ambicioso, o que me agrada muito, tá? Dentro do departamento de História da Arte, ele é, assim, descaradamente, desbragadamente multidisciplinar ou interdisciplinar, e o tema exige isso, mas você bancou essa postura, que eu acho uma coisa difícil. Interdisciplinaridade é aquela coisa que todo mundo elogia, mas que recebe muito pouco prêmio, tem muito pouco espaço para ela, né? Todo mundo no discurso teórico fala muito bem, mas você ainda vê poucos espaços na academia para os interdisciplinares. E engraçado, os sinestetas são interdisciplinares, não é, na própria essência deles. Então eu achei isso interessante. E gosto muito da coisa de você ter puxado uma perna para neurociência, para neuroestética, porque eu sinto como uma coisa ousada dentro do contexto do departamento, tá? Que opera muito sob um paradigma do construtivismo cultural, não é? Tudo é uma construção cultural e histórica, e acho que você, enfim, você não nega isso, mas ao mesmo tempo você coloca que existem algumas coisas que talvez sejam transhistóricas, entendeu? Que talvez tenham uma base biológica, e é um assunto que eu acho que ainda é muito tabu na área de humanas. Eu acho que não é muito bem-vindo. Acho que a área de humanas bem desinteressada desses campos da neurociência, bem alienada mesmo disso. Eu acho que você tenta trazer isso, o que eu acho uma coisa muito interessante e diferente, tá? Do teu trabalho. E acho que você fez uma investigação muito competente
da artista que você contempla no teu TCC. Acho que você fez entrevista com ela, conviveu, criou um panorama que achei também que é uma coisa que deu força para o teu trabalho. No geral, eu tenho essas impressões, assim, eu achei ele todo muito bem montado, tá? E acho que isso é uma coisa de força. Acho que você escolheu uma entrada interessante, escolheu um objeto bem delineado, fez um belo TCC, assim, Ana. Parabéns. E tem coisas que eu adorei ler, assim, por exemplo, a coisa do ouvir, não é, que você coloca perto da página 11 ali, a audição colorida que você vai falar também, eu acho bem interessante. E uma ideia que o Sérgio colocou aqui, que eu também acho bem interessante, não é? É a ideia da unicidade, de como, na verdade, esse sujeito que vê cores quando ouve sons, não é? Esse sinesteta, ele tem uma relação... Primeiro que é uma coisa que está no teu texto, que o Sérgio também deu uma ressaltada aqui, que é o fato de que talvez todos nós, na origem, sejamos um pouco sinestetas, seja uma condição de fundo nossa, não é? Que depois ela se desfaz com o amadurecimento do organismo, mas em algumas pessoas isso não se desfaz. E é engraçado, porque gera uma espécie de... É como se o amadurecimento tivesse a ver com compartimentalização das coisas, não é? Cada sentido ele se torna uma coisa. E a nossa cultura, então, ela foi mais longe ainda e compartimentalizou tudo. Mas esses sinestetas, eles mantêm alguma coisa de uma unidade original, me parece, de uma unidade de fundo, que talvez esteja sendo mais descoberta, e eu acho que por isso que é interessante a maneira como eles podem revelar algumas coisas sobre os organismos ditos não sinestetas ou normais, não é? Então isso eu acho muito interessante, essa unidade, e que está na base também. Em alguns momentos você, que eu acho também muito interessante, traz a sinestesia tanto como um dado, assim, enfim, da condição da pessoa, quanto como uma coisa metafórica, não é? Você faz em alguns momentos esse cruzamento de maneira que parece que os artistas lidam invariavelmente com a sinestesia metafórica, não é? Pelo menos parece que as coisas se reverberam numa unidade profunda, não é? Um pouco como a Floresta de Símbolos do Baudelaire, assim, as coisas lá no fundo elas têm uma equivalência, assim, elas se metamorfoseiam lá numa unidade que compreende tudo. Isso eu achei bem interessante, assim. E umas coisas assim que eu já não gosto tanto no teu trabalho às vezes me passou a impressão de que você tenta dizer que a sinestesia ela implica necessariamente num aumento da criatividade. Tá? Eu sei que não é isso que você quis dizer, mas às vezes o teu trabalho vai um pouco para esse lado, como se os sinestetas fossem naturalmente criativos ou naturalmente mais vocacionados para as artes do que os não sinestetas. Passou um pouco a impressão, às vezes, essa é uma impressão, e é uma coisa que não me agradou muito no teu trabalho. E, enfim, é basicamente isso. É engraçado. Eu gostei muito do teu recorte, da pesquisa com a artista, mas eu não acho ela como artista interessante. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco também. Tá? Então, uma coisa um pouco minha, assim. Eu acho que muito daquilo que você fala, que as citações colocam no texto, não se realiza visualmente no trabalho dela, sabe? Então, por exemplo, essa riqueza de ouvir sons e ver cores, parece que não se realiza nas pinturas dela, que eu acho que, do ponto de vista de cor, sobretudo, são pobres, assim. Então, tem umas coisas assim que, enfim, foi uma percepção minha, não é nada com o teu trabalho, mas são coisas que me ocorreram conforme eu fui lendo e sentindo o teu trabalho.
E você termina por exemplo, com a frase do Ponty, não é? Que os sentidos comunicam-se entre si. E eu lembrei muito de uma passagem de um filósofo francês que eu gosto muito, também filósofo da arte, que é o Etienne Gilson, tá? Tem um livro dele chamado As Artes do Belo, e que logo no início do livro tem uma passagem que eu gosto muito, que ele vai falar mais ou menos assim. Ele vai falar que, no fundo, essas coisas apontam para o mistério primordial, tá? Da experiência estética, que é o seguinte: como é que certos ritmos, não é? Organizações e padrões despertam na gente respostas emocionais, tá? Sejam eles pela via do som, sejam eles pela via visual. E é uma coisa interessante também que eu percebi no teu trabalho, que no fim das contas é um trabalho sobre som, não é, música e visualidade, o que vai também apontar para uma questão antiquíssima do campo da estética, que é o porquê que esses dois sentidos parece que são mais interconectados, não é? Por que durante muito tempo se pensou que são os sentidos exclusivos do belo? Está colocado, por exemplo, lá no Hípias Maior de Platão, isso vai ser ratificado por Kant, não é? Por que o gosto, só a visão e a audição nos dão a contemplação estética que, acredita pelo menos o século XVIII, leva a gente para a experiência do belo? Então, isso são coisas que eu achei interessantes, porque, no fim das contas, são os dois sentidos privilegiados também não é, pelo teu trabalho e privilegiados pela expressão artística, imagino eu, desses sinestetas. Eu acho que é basicamente isso, Ana, mas eu gostei muito. Eu anotei aqui, na página 14, uma frase que eu queria que você me explicasse, só que você depois falasse sobre ela. Que é essa aqui, ó. Ao apontarmos a conexão que temos, ela está no segundo parágrafo aqui da página, tá? É a segunda frase do segundo parágrafo. Ao apontarmos a conexão que temos com as artes pelos sentidos, indo além da educação, da cultura e da socialização, estamos propondo uma perspectiva de conflito entre idealização, realidade e abstração na percepção e entendimento das obras de arte. Eu achei essa frase muito interessante, sugestiva. Se você puder, enfim, falar um pouquinho mais sobre ela, fica sendo aqui um pouco a minha sugestão, a minha pequena provocação aqui. Tá bom? Tá bom. Com você, Ana. Então, muito obrigada pelos comentários. Eu acho todos eles pertinentes, até porque quando a gente está escrevendo é uma coisa, quando a gente lê é outra coisa, e quando outras pessoas estão lendo e refletindo sobre esse assunto, eu acho que gera outras visões e outras questões que não foram vistas por mim naquele momento. Então, não sei se eu vou comentar sobre tudo que foi mencionado, mas eu acho que eu vou comentar algumas coisinhas. Primeiro, sobre a guerra cultural. Eu acho que é extremamente válido todas essas perspectivas quando a gente está falando de sinestesia. Acho que o meu maior, não vou dizer medo, mas vou dizer que, começando no meu segundo período da faculdade e entrando nesse mundo gigantesco da sinestesia, eu acho que, e chegando agora no meu 11º período, eu acho que ainda tem mais caminho, muitos outros caminhos para ler, discutir e entender todas essas relações que vão surgindo e outras visões em relação à sinestesia. Até porque a própria sinestesia é uma visão de outras visões que vão se multiplicando e vão se relacionando de forma intensa demais, né? Então, sempre vai ter um outro autor falando sobre algo, o que eu acho sobre esse tal autor, enfim, eu acho que inúmeras questões da sinestesia, tanto
quem escreve sobre ela e quem realmente vive, né? Então, eu ainda estou descobrindo, eu ainda estou tateando essas questões e eu acho que é super válido essa questão da cultura e tudo mais, até porque a gente está imerso nela. Então, sim, a sinestesia é complicada. E realmente, eu não sei até que parte eu estou respondendo as questões, mas eu acho que ficar nesse limbo também de complicado, sempre vai ser complicado, sempre falta alguma informação, eu acho que não é a resposta certa. Mas eu acredito que é uma questão a ser desbravada. Tanto por mim, até devido a um recorte que eu estabeleci, até os limites que eu tive que ir, porque se não fosse a Aline, esse TCC seria de 400 páginas. Se não fosse a Aline tentando dar essa guiada nesse sentido de, sim, vão ter inúmeros pontos de vista e você pode defender todos eles. A questão é o momento e a proposta. Então, até que ponto a gente vai afirmar uma coisa, até que ponto a gente pode deixar, tipo, vamos pensar em um exemplo abstrato, né? Deixa determinado parágrafo dessa forma e vamos construir em um futuro possível. Talvez com outra mentalidade, talvez com outras visões, talvez com outras experiências, talvez rever essa questão. Até porque é um TCC e não uma bíblia, por exemplo, ou não um livro gigantesco que eu esteja escrevendo sobre o assunto. É algo que eu ainda estou caminhando, porque mesmo que eu tenha passado pela iniciação científica, e devido ao tempo que eu estava na iniciação científica, também não justifica tanto aproveitamento de assuntos, né? Porque a sinestesia, como eu falei, é um campo onde toda hora eu ia descobrindo um texto e falava, será que esse texto eu consigo dominá-lo, de ler e incluir no meu texto, de incluir uma determinada visão, determinada escrita? Questões a se pensar, porque realmente o que está no TCC de bibliografia é só 1% do que eu consegui achar. E também é 1% do que eu consegui ler do que eu achei. Então, realmente, uma pessoa só lendo e estudando pode passar 5 anos, pode passar 10 anos, pode passar sei lá quantos anos, eu vou morrer e ainda vai continuar tendo textos que eu não consegui terminar e que eles realmente possam ou não mudar uma determinada interpretação minha sobre a condição. Então, eu acho que isso é uma resposta que vocês, eu acho que compartilham também, de que a gente sempre vai ter conteúdo para ler e ele sempre vai ser inesgotável. Eu acho que essa é a minha justificativa para tal andamento da pesquisa. E eu acho que também essa questão de pensar o cuidado com a criatividade, eu também tive certas questões sobre o que seria a criatividade para colocar no TCC. O que quer dizer estar falando de sinestesia, de criatividade dentro de história da arte. Então eu fiquei tensa nesse quesito, até porque vocês perceberam na escrita. Acho que é algo que precisa ser revisto, sim, mas também é algo que foi falado comigo e a artista. Algo de entender todo esse caminho dela de criatividade, de como foi um autoconhecimento, talvez esse autoconhecimento também partiu de mim, de conhecer até que ponto eu poderia escrever e até que ponto eu poderia entender todo esse percurso, porque uma coisa é a artista falar, ainda se descobrindo, mesmo que tenha acontecido em 2019, e eu tentar acompanhar toda essa relação também. Então, eu acho que é um caminho de escolhas e um caminho de escolhas que eu posso errar e acertar. E eu acho que é sempre entender que o texto sempre vai ser um texto editável nesse quesito, porque acaba sendo que foi uma imersão em relação à obra dela. E o fato de ser interessante ou não, já passou na minha cabeça essa questão de será que a obra dela é realmente interessante? Será que realmente expressa isso tudo? Deixo essa questão ainda na minha cabeça.
mas eu também vejo que tem uma potência na fala dela, no sentido de querer se entender, que eu vejo tão genuína que eu não poderia ignorar essa parte. Então, eu acho que o fato de escolher a Stephanie como objeto, se entra em relação ao que estava sendo dito por outros pesquisadores, em relação ao que seria todo esse som, todas essas linhas, eu acho que não é nem só o resultado, né, a obra final. Eu acho que foi todo o percurso dela de se debruçar, de falar, olha, olhando para si mesma, olha, eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu quero entender essa parte. E eu acho que depois de 2019, as obras dela foram mudando. Ela em si foi mudando, porque ela entendeu o quanto que ela poderia ser escrava de si mesma dentro desse assunto. Então, algumas obras já mudaram em questões de produção, entender o que ela faz e o que ela não vai fazer. Realmente, é um autoconhecimento que eu tô de olho e é um autoconhecimento também meu. Então, acho que vão ter acertos e erros nesse quesito. Agora, sobre a frase que você mencionou, eu vou tentar lembrar o momento que eu estava escrevendo ela. Que aí eu acho que entra os tipos de sinestesia e a forma que a gente estuda ela. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre a sinestesia foi na escola, entendendo as figuras de linguagem. Depois, quando eu comecei a produzir as minhas obras e falar, eu gosto de trabalhar som e cor, eu gosto de trabalhar som e gestos, eu gosto de dialogar essas coisas. Então, a gente vai passando por inúmeras sinestesias, eu acho, que vão caminhando nesses cenários, tanto na educação da linguagem, tanto na sociedade, quanto na cultura. Eu acho que são conflitos que vão passando por esses meios e a gente vai determinando o que seria sinestesia. Acho que seria isso. Eu acho que entraria nessa questão de sei lá, são casos muito específicos também. Então, quando a gente pega um exemplo, eu acho que fica muito confusa. Eu acho até que a minha fala agora está ficando confusa, porque eu estou pensando. Mas eu acho que é sobre o sentir e o que a gente acha que a gente está sentindo ou o que a gente quer entender do que a gente está sentindo. Acho que são pontos que são confusos mesmo e é bom que seja. Porque se for muito fácil de ser uma linha reta de conclusão, eu acho que não tem a mesma emoção. Então, acho que o fato dos sentidos estarem cruzados nesse sentido é emocionante. Não emocionante de querer chorar, mas também emocionante de querer buscar outras formas e vamos, né? Vamos correr atrás do que pode ser que seja ou que pode ser que não. Acho que é isso. E as colocações do Sérgio Basbaum, você tem alguma para comentar as colocações dele? Você anotou? Chegou a anotar? Sim. Eu acho que realmente eu concordo realmente com o Sérgio, porque eu li muito o seu texto, o seu livro, li também outras pessoas que referenciaram, então também li as suas referências, né? As nossas referências nesse sentido, e realmente é um campo que às vezes você está falando sozinho. E assim, entrar na Fiocruz partindo desse assunto, eu também briguei nesse sentido de entrar falando sobre isso, porque ninguém estava falando sobre isso. E sendo uma pesquisa de iniciação científica, é uma pesquisa que não nasce do nada. Ela está relacionada a outras pesquisas. Então, está na linha de pesquisa de ciência e arte, com a Tânia, com o laboratório de inovações e tudo mais, e pensar nessas questões de arte, cultura e saúde, foi um pouco problemático. Até eu acho que dá para ver essa guerra entre neurologia e arte, se é que houve uma guerra, né? Mas entender que, tipo, lá eu tinha que
estar em um ambiente de compreender também. Até porque tem muitos pesquisadores que tratam a sinestesia como um ponto apenas neurológico. E entender como eles chegaram a esse ponto. Então, é algo válido, mas não quer dizer que eu vou seguir. Mas é aquela questão de sempre ter em mente que há essa outra possibilidade. Se eu concordo, se eu vou seguir, se eu vou escrever para todo sempre dessa forma, não sei dizer, acho que não, porque eu achei muito complicado também entender todos esses trâmites de pesquisa sobre o cérebro, sobre o mapeamento, sobre tudo mais de questões de imagens cerebrais e tudo mais, que eu achei que é para um caso muito específico, para um grupo muito específico que foi mencionado. Agora, quando a gente está tratando de obras de arte, sobre um processo criativo, eu acho que não cabe esse tipo de interpretação de dados. Eu acho que são outros dados, são outras visões, eu acho que são outras interpretações que precisam ser revistas. E eu acho que é isso. E eu achei realmente que é isso. O desafio é o seguinte, é que o Paulo tocou nesse ponto. A questão é se é boa arte ou não é. Esse é o ponto. E não é porque é sinesteta que o negócio tem uma qualidade, uma pré-classificação de boa obra de arte. Porque tem uma história da arte aí, que a gente não pode negar, entendeu? Então, será que essa pessoa é uma boa artista? Esse é o ponto, entendeu? Tem artistas tão maravilhosos que nenhum deles é sinesteta. Então, uma coisa é ser sinesteta, tem um monte de problemas aí, interessantes, sobre a percepção, a consciência, a linguagem, blá, blá. E outra coisa é se o artista, se o trabalho de arte é bom ou não, se a obra é boa, se o artista é bom, né? Por isso que eu falei em guerra. Eu falei em guerra no circuito de arte é outra coisa, né? Mas legal, tá ótimo. Tem uma pessoa aí no UFRJ que cairia muito bem nessa banca, que é a Mayra Frois, que tem o CIARTS lá, né, que é uma neurocientista que tem essa visão de que o cérebro não é separado, não é disciplinado, não é por áreas, é uma visão mais holística e muito interessada em arte, é uma pessoa maravilhosa, enfim, que poderia estar muito bem aqui no meu lugar, teria feito uma ótima contribuição para você. Poderia estar no meu lugar, não sei nada de sinestesia. Enfim, que aprendi tudo aqui com a Ana. Mas só complementar o que o Sérgio falou, que eu achei essa coisa da arte ser boa. É porque tem uma coisa assim que é interessante no teu trabalho, que é um pouco como um artista assim, sinesteta, ele pode oferecer para a gente, para mim que não sou um sinesteta, uma visão nova da sensibilidade, tá? Uma nova versão da minha leitura sensível do mundo, tá? E no caso da artista que você escolheu, eu não consegui pegar nada dela nesse sentido, tá? Eu acho que é basicamente esse foi o incômodo que eu tive, assim, um pouco, apesar de ter achado que você abordou tudo isso com muita competência e fez tudo de uma maneira muito estruturada, muito organizada e muito competente, tá? Foi só esse porenzinho que eu coloquei como um pouco de desapontamento quando chegou na artista ali, ela não me entregou nada, entendeu? Só isso, Ana. Nada contigo. Na verdade, entregou sim, ela entregou esse TCC. Porque, na verdade, a grande realização do trabalho dela, enfim, uma das realizações do trabalho dela foi ter também propiciado o teu TCC, incentivado o teu TCC, sei lá. Mas parabéns. Bom, agradeço muito assim, a participação dos convidados. É interessante, né, escutar o comentário de um trabalho que eu li tantas vezes, né, e enfim, ter ouvido esse final do Paulo sobre a escolha do artista. Paulo, isso foi tratado muitas vezes, porque eu compartilho assim da sua... Enfim, eu também não consegui uma conexão assim tão forte com a obra, né? Mas ela encaixava bem no que a Ana estava querendo, que era justamente poder acompanhar o processo, né? E conversar, e ser acessível, e
e de fato, compartilhar um processo criativo de alguém que tenha a sinestesia, né? Então, acabou que ela ficou por causa disso, né? Por ela conseguir ter um diálogo rico com a Ana, né? As duas conseguiram construir um diálogo. Então, acabou que a gente aceitou assim essa importância mais do processo, né? Porque no final das obras. E é isso. A Ana estava com quase 3 capítulos sobre neurociência, então a gente teve que dar uma cortada, de fato. E feliz aqui de estar nessa banca, né? Com esse trabalho concluído. Então, a gente vai pedir agora para vocês saírem da sala, né? Tá, Ana? Eu aviso você pelo Zap para você voltar. E agradeço a presença de todo mundo que veio assistir o canal da Ana. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Já.